A paz, Igreja de Cristo, diretamente de Goiânia. Nós, como igreja, reunidos para adorar o Rei dos Reis, ao único digno de ser adorado, exaltado, entronizado sobre toda a terra. Esse tempo que nós estamos enfrentando, tão difícil, em meio à pandemia, em meio às dificuldades de que o mundo vem passando. Mas é um tempo que nós não podemos deixar de levantar uma adoração sincera ao Senhor. Eu vou iniciar esse culto com uma palavra que está em Atos registrada, no capítulo 7, versículo 48, que diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Igreja, nós somos a igreja de Cristo, e Ele sempre será a cabeça. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós iremos adorar incansavelmente, com a fé, com o desejo incessante de o buscar de todo o coração, não para obter somente as bênçãos, mas para nós tocarmos ao céu com a nossa adoração. E nós estamos aqui para entregar ao Senhor a nossa adoração verdadeira, para que suba como incenso agradável e para que haja resposta de bênção sobre nós, igreja, e sobre você que está no seu lar nos acompanhando. Vamos adorar o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, caminho no deserto. Sei que tu estás bem perto. Sei que tu estás bem perto. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria,
Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. E falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É uma alegria estar aqui como igreja. A atmosfera aqui já mudou. Aonde dois ou mais estiver reunido no nome do Senhor Jesus Cristo, ali Ele se faz presente. E nós podemos já sentir a presença dEle conosco nesse lugar, nesse estado que o Senhor nos trouxe, nos guardou, nos abençoou para estarmos aqui como igreja, para que essa palavra chegue até o seu lar. Nós como igreja, mesmo não estando num espaço físico, numa localidade, mas aberto, nesse tempo que nós estamos vivendo, entre os estados e cidades, nós não deixamos de ser igreja. E por isso eu te convido, você do seu lar, a abrir a sua Bíblia. São princípios espirituais, para que você receba essa palavra, para que você acompanhe do seu lar, porque nesse momento há muitas famílias perecendo. Nós não deixamos de ser igreja por onde nós passamos. Nós finalizamos uma campanha das cestas básicas e iniciamos uma outra campanha do leite, que nós iniciamos em Salvador, devido à dificuldade das famílias
que não têm condição de ter o leite nos seus lares. E nós iremos continuar com toda oferta que entrar na nossa igreja, a oferta que você nos abençoar, abençoando essas famílias. Abra sua palavra comigo do seu lar e já prepare o seu coração. Diz assim na palavra de Deus: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio conheceremos, se não desanimarmos. Se nós não desanimar e não cansar de fazer o bem pelo próximo, a palavra de Deus nos garante que todo o tempo nós temos a oportunidade para fazer o bem a todos, especialmente aqueles que são da família da fé. Eu quero deixar aqui para que você entenda princípios do seu lar, para que você entenda que você deve viver esses princípios. Muitas pessoas estão se perguntando nesse tempo difícil, mas o que eu devo fazer para fazer parte do reino de Deus? Primeiro, você deve dar as primícias, porque quando você entrega as primícias para Deus, você está reconhecendo que você depende de Deus. Segundo, fazer a obra de Deus com excelência. Muitas pessoas fazem a obra se queixando, se perguntando, porque no meio do caminho vão passar por dificuldades. Quando você faz com excelência, sabendo que é para Deus todas as coisas, a recompensa virá sobre a sua vida. Também, terceiro, sendo fiel no pouco e no muito. Isso em qualquer situação. Sendo honesto com o reino. A honestidade é você não negligenciar aquilo que você tem que ter como princípio na sua vida como cristão. Quinto, tendo o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é você amar o próximo independentemente de quem seja, de qual seja a situação do que o próximo esteja passando, ou quem quer que seja essa pessoa. É você amar como Jesus Cristo te amou. É você entregar o amor de Cristo por vidas. Sexto, é você amar o próximo como você ama você mesmo. E sétimo, é você dar um bom testemunho por onde você estiver. Dê um bom testemunho de quem você é, de quem Deus te chamou a ser. Nós somos servos de Cristo. Nós servimos com amor. Enquanto nós estivermos vivos, nós iremos dar o nosso melhor. E você do seu lar, você nesse momento está tendo a oportunidade de contribuir para essas famílias que também vivem por fé, para ajudar e para abençoar. Que Jesus te abençoe, te guarde, que Ele te prospere, independentemente do cenário que você está vivendo, ou da situação que você está. Que Ele possa abrir as comportas do céu sobre a sua vida, e que Ele possa derramar chuvas de bênção, recalcadas, sacudidas, transbordantes sobre você. E que você seja um testemunho vivo, por onde você estiver, da glória de Deus sendo manifesta na sua vida. Aqui nós temos o Pix, que vai estar o tempo todo no nosso culto. Que você sinta no seu coração o desejo de abençoar, sabendo que é para vidas. Que a nossa bênção, nós já atraímos ela quando nós nos submetemos a viver por fé. A nossa bênção é o fruto do nosso trabalho. Mas saiba que aqui, a igreja, ela conta com você também.
Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Glória a Jesus. Amados, a glória de Deus, ela é real, ela é palpável. E nós estamos aqui, eu já posso te dizer que, como corpo físico, como igreja reunido, nós já sentimos a glória de Deus. O Espírito Santo, aonde Ele deseja habitar e manifestar a presença dEle. Seja qualquer que seja o lugar, seja no hospital que você estiver, seja dentro do seu lar ou no seu trabalho, aonde essa palavra estiver chegando nesse momento, que essa palavra transcenda essas lentes dessas câmeras e que você possa receber o maná, o alimento que Deus tem para a sua vida. E que você possa se alimentar desse alimento. Que você possa comer desse alimento. Que o teu espírito possa estar satisfeito.
E que haja transformação de vida, de caráter, restauração no seu lar, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Na medida que você estiver recebendo. Por isso, nesse momento, eu quero orar pela tua vida. Eu senti de orar por famílias que estão nesse momento de desespero, sem saber a quem recorrer. Enquanto nós estávamos adorando, o Espírito Santo falou no meu coração que essa palavra que hoje o Senhor preparou, ela vai haver transformação de vida. Que você possa dar esse testemunho dessa transformação. Feche os seus olhos no seu lar. Nós como igreja iremos orar pela tua vida. Pai, Senhor querido e amado, nós estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por ter aceito a morte de cruz e pelos nossos pecados ser perdoados. Obrigado por nós estarmos vivos. Nós agradecemos, Espírito Santo, e pedimos perdão dos nossos pecados. Perdoa todas as vezes que nós negligenciamos o nosso chamado, todas as vezes que nós deixamos de te ouvir. Nesse momento, eu me diminuo a nada na tua presença, para que tu cresça, para que o Senhor venha infinitamente mais usando a minha vida, para que essa palavra não possa ser uma palavra somente, mas que ela seja uma palavra viva, tocando o coração, dividindo nesse momento alma de espírito, e que possa haver transformação nessas vidas, Pai. Senhor, eu te agradeço por todos que estão aqui reunidos, por todos que saíram dos seus lares, por todos os ministros, por todos os levitas, por toda a equipe de filmagem, pelo espaço que o Senhor preparou para nós nesse estado, pela dimensão de glória, pela tua presença que nós sentimos já, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essas famílias que estão nos seus lares nos acompanhando. Nós amamos essas vidas, mesmo sem a conhecê-las pessoalmente. Nós oramos por elas. E o que eu te peço, Senhor, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre elas, ó Pai. Que o Senhor derrame cura nesse momento para aqueles que estão nos hospitais. Através de Jesus Cristo, que teus filhos sejam curados agora. E essa vida que o Senhor me revelou no meu coração enquanto nós estávamos louvando, essa vida que está em desespero, sem saber o que fazer, que nesse momento, ó Pai, a palavra seja o bálsamo para essa vida, e que o Senhor Jesus seja o refrigério que ela precisa, que ela possa receber fôlego de vida, e vida em abundância. Zoe sobre essas vidas, que possa estar sobre elas, ó Pai, a presença, a manifestação real do teu Espírito. Que o Senhor nesse momento abra a atmosfera nesses lares, muda, que milícia de anjos possa estar nesses lugares, ó Pai, anjos querubins, anjos serafins, e que a nuvem de glória esteja pairada, Senhor, sobre nós e sobre eles, em nome de Cristo Jesus, amém. Se essa mensagem tivesse um tema, Cristo é tudo. Durante todos esses dias, o Espírito Santo me incomodou com algumas situações que muitas vidas eu me peguei em meio à enfermidade, questionando algumas situações. Nós precisamos ter saúde física, disposição para gravarmos, para estarmos nos estados, porque nós sabemos que Deus tem um plano perfeito, que Ele deseja nos usar. Esse é um momento que muitas famílias também se encontram fazendo algumas perguntas, questionando a Deus. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, para que eu pudesse hoje estar aqui como líder, fazendo essa pergunta para você que está no seu lar. Amados, você seria feliz no céu
se Cristo não estivesse lá? Essa é uma pergunta e é crucial para essa geração, para a nossa geração. Se você pudesse ter o céu sem doenças, com todos os amigos que tinha na terra, com toda a comida que você gosta, com todas as atividades relaxantes que você pôde já viver, que você já pôde desfrutar, se você pudesse no céu ter toda essa beleza que nós podemos contemplar aqui na terra, todos os prazeres físicos que nós já experimentamos como seres humanos, viver no céu sem nenhum conflito, nenhuma discussão com um amigo, sem um desastre natural, você estaria satisfeito com esse céu? E se você chegasse nesse céu, onde todas as coisas fossem perfeitas, e se Cristo não estivesse lá? Nós, como igreja, estamos preparando pessoas para o céu? Na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 18, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Jesus, ele tinha uma forma simples de falar com aqueles que o seguiam, com seus discípulos, através de parábolas. E hoje Jesus continua a nos falar conosco através de sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus disse assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultérios, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava a olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amados, nesse momento, existem pessoas dentro de templos religiosos, igrejas, que dão dízimo, que dão oferta, que gostam de estar sentado na primeira fileira, aparecendo, louvando ao Senhor. Mas nesse momento há muitas famílias nos seus lares também, que estão clamando: Abba, Pai, Maranata, vem Senhor Jesus sobre a minha vida, clamando a misericórdia, clamando o Espírito Santo, clamando a cura, porque elas precisam dessa cura. É um momento que a igreja precisa se posicionar como igreja, que nós, ministros, levitas, sacerdotes, essa é uma palavra que também vai de encontro com líderes, para outras igrejas. Deus não se importa com aquilo que você dá. Deus não está preocupado com o carro que você tem, com a sua conta bancária. Deus não está preocupado com o perfume que você usa, com a sua roupa cara. O que Deus pede é sinceridade, que venha do seu coração,
que venha do teu espírito, para quando você orar, para quando você clamar, para que haja respostas do céu. Nós não devemos nunca nos vangloriar pelo que nós fazemos por alguém. Se você ajudou alguém nesse tempo difícil, eu como pastor, como líder te digo, você fez mais do que obrigação como cristão. Não fique falando para um irmão, para um amigo que você ajudou essa pessoa, porque isso não é o verdadeiro cristão que o Senhor espera. No reino, o menor se torna maior. É diferente do mundo natural. O mundo natural você precisa ser grande para ser o primeiro. Mas no reino de Deus, quando você se diminui a ponto de não aparecer para a sociedade, para o mundo, tenha certeza que o teu Pai Celestial te honrará em secreto. Ele te abençoará com toda sorte de bênção que você imaginar, porque Ele conhece a sinceridade de um coração de um filho, de uma filha. Ele conhece o desejo daqueles que querem abençoar, daqueles que querem ajudar. Ele sabe de todas as coisas. No reino nós diminuímos a nada para que Ele cresça. E quando você permite que Ele cresça, quando você dá espaço para Ele crescer na sua vida, Ele te exalta, Ele te enche dos dons, dos talentos, das bênçãos, e também manifesta a presença real do Espírito Santo na sua vida. Ele deseja manifestar o Espírito Santo aonde você estiver, para que todos, quando olharem para você, possam saber que aí habita o Espírito Santo de Deus. No reino de Deus, você precisa permitir e entender que existem processos, permitir com que Ele te molde conforme a vontade dEle, e a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Você obtém a vida, o zoe, perseverando. Na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus nos deixa muitos ensinamentos sobre aqueles que ensoberbecem e perdem o sentido verdadeiro de viver a vida. Deixam de ser humildes, se tornam pessoas arrogantes, prepotentes, e deixam de seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nós temos que ser o exemplo dele, por onde nós estivermos. Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, em Mateus capítulo 23, assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseu hipócrita, vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O significado de sepulcro caiado, quando Jesus disse
que algumas pessoas são como o sepulcro caiado, ele está dizendo que o caiado, ele significa um sepulcro podre por dentro, mas como uma aparência de um belo túmulo, fetido por dentro, mas com uma bela pedra pintada de cal branco, ou pedras de mármore por fora, escondendo suas verdadeiras aparências. Existem pessoas nesse momento que, quando você olha para elas, são lindas, estão com boas vestes, estão dentro das igrejas, louvando, dando glória a Deus, mas por dentro essas pessoas estão como um caiado, como um sepulcro sujo, cheio de mancha, de pecado. E não é essa igreja que o Senhor Jesus espera. Jesus deseja uma igreja sem mancha e sem mácula, livre de toda condenação, de todo o pecado, de toda a corrupção, de toda a maldade, mas grande misericórdia e amor pelo próximo. Você está tendo a oportunidade de ser um ser humano melhor nesse tempo difícil. Se preocupe com as aparências, com o que você está vendo, do que estão te mostrando, do que a rede social está tentando chegar até o celular de alguém. Essas aparências podem te enganar. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. Somos pessoas, seres humanos com erros, com falhas. Mas Ele, Deus, é perfeito. E Ele pode te tornar, a cada dia, quando você olhar somente para Ele, clamar somente para Ele, Ele pode te tornar uma pessoa melhor. O que você precisa para isso acontecer é entregar sua vida para Ele, olhar somente para Ele, Ele que é o único Criador do universo, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, Pai Celestial. Olhar para Jesus, aquele que é maravilhoso, aquele que pode te aconselhar no meio das suas tristezas, o príncipe, o Messias, príncipe da paz. Tudo que muitos estão fazendo nesse momento, há muitas ações, muitas obras, não estão fazendo para Deus. É triste, como igreja, como líder, poder querer imaginar uma situação diferente, mas quando você vive a situação, quando você rompe as barreiras, quando você está como igreja, cumprindo o seu chamado, ide em todos os lugares, e você começa a viver aquilo que alguns estão somente num ambiente geográfico quadrado, vivendo e deixando de ver, quando você sente na sua pele a dificuldade do próximo, quando você vê famílias perecendo, porque não tem condição financeira de levar um alimento para os seus lares, você tem autoridade para dizer de que muitos não estão fazendo o que deveria ser feito. Estão fazendo sim para aparecer para outros, para serem vistos. Nessa loucura que nós estamos vivendo, incessante, de algumas pessoas quererem cuidar da vida do outro, pensam em tudo que está acontecendo, mas esquecem de cuidar delas. A maior tristeza de Cristo é saber que muitos estão por aí, estão andando, destruindo as suas próprias vidas,
estão desfilando com roupas caras, como se nada tivesse acontecendo nesse tempo. Estão preocupados em receber saudações nos lugares, preocupados em ser reconhecido. E ainda, além de estarem preocupados com tudo isso, para disfarçar, fazem longas orações, como se tudo estivesse normal. Eu posso te afirmar, esses serão os que receberão condenação dos céus. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. É por isso que o Espírito Santo tem falado no meu coração o porquê que Ele nos destinou para esse propósito. E Ele me respondeu: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus está te dizendo: ouça com o seu coração, pois Ele não mentirá para você. Não há motivos para você temer a verdade se você ama a Deus. Porque se você ama a Deus, você nunca irá queixá-lo, você nunca irá questioná-lo pelo que você está vivendo. Em Provérbios, na palavra de Deus, 21 diz assim: o homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O caminho dos mortos é treva, escuridão, pecados. Esse lugar é obscuro, onde a luz é ofuscada. Deus deseja te iluminar. Deus deseja que você seja a luz e que essa luz irradie por onde você estiver, que ela possa brilhar através da sua vida. Nunca desvie de viver a verdade. A verdade é a palavra de Deus, ela nunca vai mentir para você. Você só vai desviar da verdade se você algum dia teve a oportunidade de caminhar nela. E se você deixou de caminhar na verdade, você tem a oportunidade de voltar, de se reconectar com o Senhor, para que seu destino final não seja a congregação dos mortos, mas seja a vida, que seja a luz, que seja a bênção, que seja a paz. Pedro escreveu na palavra de Deus: porquanto-se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador de Cristo, ficará de novo envolvidos nelas, e vencido tornou-se-lhe os últimos, estando pior que o primeiro. Porque melhor lhes foram não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe foram dado. Muitas pessoas, amados, voltaram para o mundo, foram vencidos pelo poder e não mais procuram restaurar seu relacionamento com Deus. Todos podem e devem se reconectar através do arrependimento do Senhor. Porque não adianta você só saber, porque o saber, ele ensoberbece, mas o amor de Cristo Jesus na sua vida, ele edificará. É o Espírito Santo que deseja dar um bom testemunho através da sua vida. Ele deseja falar por você, não com as suas justificativas de tentando ser alguém melhor, mas Ele deseja ser a resposta do que o mundo está esperando. Ele deseja falar através do seu coração, da sua atitude, e para que você não mais permita que o orgulho entre no seu coração, para que você tenha convicção
Tenha consciência que você precisa de Jesus Cristo. Seja humilde aonde você estiver. Peça perdão. Porque o orgulho e o espírito religioso, eles andam de mãos dadas. O espírito religioso faz com que as pessoas pensem que são humildes. E por causa dessa aparência de espiritualidade, elas estão até pensando por um momento que são pessoas boas. Mas esse é o espírito da religiosidade. É o espírito que distancia as pessoas da verdade e que faz essas pessoas se tornarem orgulhosas. Uma pessoa orgulhosa, ela permanece cativa de um espírito religioso, porque ela é uma pessoa orgulhosa. Ela é uma pessoa que não consegue admitir esse espírito. E que ela precisa dessa reconexão com o Pai. Esse é um dos motivos pelo quais o orgulho é tão bem camuflado dentro das igrejas. Porque pessoas que frequentam a igreja, que estão dentro da igreja, não têm força suficiente para admitir que precisam romper em fé, que precisam quebrar esse orgulho. E ele esconde nessas pessoas como uma máscara religiosa. Essa máscara pentecostal, carismática e evangélica, que é o que nós temos visto nos dias de hoje. Esse é o momento que você tem a oportunidade do seu lar de reconhecer que precisa dele. Ele sim viveu todas as dores, todas as rejeições, sem mim e sem você. Mas não pense que você será o forte o suficiente para enfrentar dias piores que virão pela frente, dificuldades, lutos, dores, momentos difíceis que virão para te paralisar. Você não vai ter força o suficiente para conseguir sem Ele. E esse é um tempo que o Senhor está fazendo essa palavra chegar no seu lar, para que você reconheça que você precisa dele. Na palavra de Deus em João, no capítulo 12, 24, diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Feche os seus olhos no seu lar. Nós vamos encerrar, mas antes de nós encerrarmos, eu quero orar pela tua vida. Com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Aí na sua casa, aonde você estiver, seja no hospital, com seus olhos fechados, repita essa oração comigo. Peça perdão, para que Ele possa restaurar e reconectar-se você na videira eterna. Repete essa palavra comigo. Senhor Jesus, eu hoje falo não para o orgulho. Perdoa os meus pecados. Faz morada em mim. Regenera a minha vida espiritual. Restaura a minha fé. Cura as minhas feridas, os meus medos, os meus traumas, os meus pânicos, as vozes que tentaram me parar. Faz morada no meu coração para sempre. Muda a minha história, muda a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.
Onde você estiver, que o Espírito Santo esteja com você. Que a bênção do Pai, a glória, a Shekinah possa estar aí. Que você sinta a presença dEle. Que coisas irão mudar. Coisas irão acontecer na sua vida. E você se lembrará do dia que você parou e se conectou conosco como igreja. Uma igreja 100% online, sem barreiras, que chegou até o seu lar com essa mensagem que hoje pode parecer tudo normal, mas daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, tudo fará novo, tudo será diferente na sua vida. Eu quero deixar mais uma mensagem antes de encerrar, e nós adorarmos ao Senhor. Na palavra de Deus em João, no capítulo 12, versículo 44, diz assim: E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que Jesus te abençoe, te guarde, e que você seja abençoado para uma semana de vitória. Seja luz no mundo por onde você estiver. Deus te abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras